Mas o que pode influenciar na minha aquisição de memória? Estado metabólico fisiológico, falta de rotina. O sujeito foi lá, conseguiu ter uma atenção sustentada, direcionada a um objetivo, né? Ele conseguiu fazer ali um estudo, conseguiu entender aquela informação, sintetizar aquela informação, assimilar aquela informação. Perfeito. Como que essa informação proveniente de um circuito atencional que está sustentado por um circuito motivacional, como que essa informação ela se transforma em uma memória? E por que algumas informações se transformam e outras não? Muito legal, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Você gosta de desenhar, né? Eu gosto de desenhar. Olha que legal, cara. Vários circuitos. Circuitos da memória. Circuitos da memória. Na página de trás também tem um desenhozinho. Legal. Olha só aí, ó. Galera. Legal. Interessante aqui, tem uns tópicos, ó. A amígdala tá desenhada. Porque a gente até um tempo atrás, a gente tinha uma visão muito localizacionista no cérebro. Então, falou de memória, falando de hipocampo. Hoje a gente entende que o circuito da memória, ele é mais extenso. Ele vai envolver hipocampo, ele vai envolver amígdala, ele vai envolver córtex pré-frontal e córtex parietal. Aliás, esse circuito, quando você fala de funções executivas, ele se sobrepõe. De certa maneira, hoje a gente entende a memória muito mais numa visão de circuito, com vários componentes. E antigamente a gente via o sistema de memória mais ou menos linear. E aí a gente está falando de memórias episódicas. Deixa eu fazer um... Tá bom. Pessoal, quando a gente fala de memória, a gente está falando da capacidade da gente adquirir um comportamento e usar esse comportamento numa outra situação. A gente tem diversos níveis do que a gente está chamando de memória ou diversos tipos de coisas que a gente chama de memórias. A gente tem as memórias que antigamente a gente chamava de implícitas, hoje a gente chama de, o termo não declarativas predominou, e as outras que são declarativas ou explícitas, né? Geralmente essas ligadas à linguagem. Que é o que a gente, digamos, sabe que sabe. É o que a gente sabe. Como, que por sabe. exemplo, qual que é a capital do Brasil. E quando eu te pergunto alguma coisa, né? As não declarativas, por exemplo, a gente poderia pensar em coisas que você faz. Procedimentos, hábitos. É, isso, né? Mas também tem aí os condicionamentos associativos, não associativos, enfim. Eu vou deixar as memórias implícitas ou não declarativas de lado e vou me centrar nas memórias declarativas, né? Que envolvem basicamente as memórias episódicas e semânticas. E as memórias frontais, né? Que são a memória imediata e memória operacional. Esses termos também são termos que estão em discussão ainda na própria neuropsicologia. Mas vamos focar nas memórias episódicas. Ou seja, eu lembrar o que eu almocei, lembrar o que eu fiz ontem. O livro que eu li. O livro que eu li. Os episódios da minha vida. A memória episódica, ela vai envolver esse circuito que leva em conta o córtex pré-frontal, leva em conta a amígdala. A amígdala tem se mostrado muito importante para a memória. E o hipocampo. Essa relação nesse circuito, eu estou resumindo um pouquinho o circuito, ele está, de certa forma, ligado com essa memória que a gente chama de memória operacional, uma memória frontal. E aí a gente vai ter os processos de armazenamento e de consolidação. Antigamente a gente achava que era sequencial. Então, codificou, memória operacional, passou, transferiu para memória episódica e da memória episódica teve a consolidação e aí ela resiste por mais tempo. Hoje a gente sabe que não funciona exatamente assim. Pode ter processos ali que não são os mesmos e que efetivamente vão depender muito mais de outras estruturas além do hipocampo. De uma maneira geral, tem uma coisa que para mim é muito importante. Hoje eu não sei se ela continua valendo, mas era o que a gente chamava de 12 horas mágicas da memória. Nunca ouvi falar sobre isso. É um negócio antigo. Que é o tempo em que o cérebro precisa para identificar duas informações coincidentes e melhorar a conexão nas redes que processam ela. Então é mais ou menos assim, esse copo tá aqui hoje, certo? Aí amanhã eu venho e vejo esse copo aqui de novo. Pronto. Esse já ficou demarcado, porque o cérebro, de certa forma, entende, olha, isso daqui é um estímulo que vai aparecer com frequência no ambiente. Entendi. Então ele vai reforçar o circuito que processou essa informação, vai melhorar as sinapses desse circuito. E como é um processo neuroquímico, neurobiológico, ele tem um tempo. Por exemplo, se eu ver isso aqui agora e demorar muitos anos depois para ver isso aqui de novo, não vai ter muito significado para mim. A gente acredita que, e a gente sabe disso, né, que a repetição, ou melhor, você se expor ao evento em intervalos, isso pode reforçar a memória
porque, de certa maneira, o cérebro entende que aquele estímulo é um estímulo mais ou menos frequente. O que vai também ajudar nisso, né? Além de estar se expondo mais vezes nesse estímulo? Evocar as informações. Pessoas me perguntam, é melhor ler ou fazer exercício? Eu digo, cara, ler é muito bom, mas vai ser muito legal, porque você vai ter uma dimensão, uma compreensão grande de um determinado assunto, mas você vai dominar os tópicos na medida em que você utilizar aquele conhecimento. Cara, ler é bom. Fazer exercício vai te ajudar muito. Por quê? Porque aí você está buscando a informação. Ativamente, né? Ativamente. E a consolidação, ela depende da evocação. Quanto mais você evoca uma informação, mais consolidada ela tá. Tem um paper na Science que saiu em 2018, 2016, não lembro. Ele é um paper já um pouco antigo, mas ele é muito robusto em termos metodológicos. E os autores analisaram em humanos a diferença em métodos de estudo entre um grupo que só lê, um grupo que lê e resume em forma de tipo um mapa mental, e um grupo que faz justamente isso, revisão ativa. Ou seja, você lê, tipo aqueles circuitos ali, você fecha e, cara, tenta buscar aquilo. E daqui meia hora, uma hora tenta buscar, e amanhã tentar lembrar ativamente. Isso. O grupo que fez a revisão ativa foi o que mais aprendeu. Mas quando você pergunta pra eles qual dos métodos eles acharam que foi mais eficaz, o grupo que leu e fez mapa mental disse que foi mais eficaz. Isso. Talvez por ter produzido mais, não sei. Isso. Porque a revisão fica muito dentro da sua cabeça, você fica tentando buscar aquilo, né? Mas cara, é porque você o mapa mental... Não, é maravilhoso. Maravilhoso. Claro, principalmente se você se expor a ele depois, né? Exatamente. Eu costumo dizer que, assim, pra mim, um episódio de estudo ideal é ler, resumir, mapa mental e exercício. Exato. Com intervalo entre eles. Eu também acho. Certo? Concordo. Seria assim. Eu desenvolvi um método de estudo na minha vida que funciona muito bem pra mim, que de certa forma passa por todos esses itens. Eu monto aula, cara. O que eu faço também. Eu monto aula. Hoje menos, mas minha vida toda foi montando aula. Pô, né? você aprende horrores, bicho. Você tem que organizar aquele conteúdo de um jeito simples, entendível, que leve uma lógica de explicação. Porque pensa no seguinte, cara, você pega um gráfico, você tem que explicar aquele gráfico. Exatamente. Né? Então você vai ter que explorar ele, você já vai ter que ficar criando o discurso que você vai ter que fazer para explicar, você vai pensar... Potenciais dúvidas, como é que você vai tirar? Então você fica modelando aquele conteúdo muito tempo no teu cérebro. Então, de certa forma, isso ajuda muito a fixar, né? Daí você chega, você fala nele, as pessoas perguntam, você tem que ir lá buscar mais informação. E aí acontece um componente que é fantástico, maravilhoso, e a gente não pode deixar de mencionar, que é a formação da memória semântica. Porque olha só, pera e pensa, onde é que nós começamos e onde é que nós estamos? Todos esses conteúdos, eles estão conectados entre si. E eles estão conectados entre si a partir dessa estrutura semântica, né? Ou seja, eu falo de atenção, mas daí a gente já puxa motivação, a gente está falando de motivação, a gente fala da medicação, mas daí a gente já fala de droga de abuso. Então, na medida em que a gente vai estudando uma determinada área, eu costumo dizer que a especialização é um movimento de generalização ampla. Pessoas antigamente falavam, hiperespecialização. Cara, quando você vai se especializando em alguma coisa, o cenário intelectual, o cenário de conteúdos que você tem vai cada vez expandindo mais, cara. Vai ficando mais amplo. Você está estudando a molécula, a dopamina, e daqui a pouco você está discutindo sociologia. Comportamento de massas. Isso. Então, a memória semântica, ou seja, a nossa capacidade de organizar esse conhecimento a partir das conexões com outras áreas de conhecimento, com outros episódios, com outras coisas, reforça muito a nossa memória. A nossa memória, principalmente essa memória que a gente usa em concurso, no trabalho, essa memória mais técnica de conceitos, de procedimentos, de sequências, essa memória, ela vai depender muito dessa rede semântica. E essa rede semântica, ela depende da relação do córtex pré-frontal com o hipocampo também, mas com áreas de linguagem. A linguagem hipertrofia a nossa memória. Ela melhora a nossa memória. Ela melhora a nossa memória intra-indivíduo, mas inter-indivíduo também. Olha, por exemplo, o banco de memória que eu e tu temos aqui sobre neurociências, e olha como que a minha memória provoca a tua. Isso é muito importante do ponto de vista das memórias de uma maneira geral. Mas a gente tem que lembrar também que a memória é um processo bioquímico, desde os potenciais de longa duração, alterações nas sinapses. Existe uma série de neurotransmissores que vão estar envolvidos com isso. Acetilcolina, dopamina, serotonina, né? Existe uma série de processos bioquímicos que vão diferenciar esses processos de memória, armazenamento, consolidação, evocação e assim por diante. E aí, de novo, é uma coisa que a gente vai voltar a falar, mas o que pode influenciar na minha aquisição de memória? Estado metabólico fisiológico, falta de rotina, essa falta de percepção em relação ao ganho no estudo. Por que eu estou enfatizando a coisa do exercício? Pensando assim, pessoas que estão estudando, mas não necessariamente só elas, né? Porque, cara, o exercício, de certa maneira, ele entra num contexto mais fácil
fácil de você manter a atenção e ele faz com que você esteja constantemente buscando estratégias para armazenar aquela informação. De certa forma, a evocação ela tem um potencial muito grande na melhora do armazenamento de informação. Esses processos, eles são bastante importantes. E quando eu falo de memória semântica, tem uma coisa interessante assim na memória semântica também, porque ela vai depender de algumas memórias implícitas. A linguagem é uma memória de procedimentos. Você não precisa, de certa forma, pensar no que vai falar. Você pensa no conteúdo, no objetivo e as palavras vão sendo selecionadas automaticamente pelo cérebro. E aí era isso que eu ia falar. Muitas memórias de procedimento acabam, de certa forma, deixando as memórias semânticas, mas também as memórias episódicas mais robustas. Eu sempre uso isso, mas, por exemplo, a tua senha. Você pode ter uma senha longa pra caramba. Primeiro você repete ela. Mas depois, só teclando ela ali, só o movimento, você já vai armazenando isso. Os telefones que a senha era um movimento. Dos Androids, né? Não tinha o número, era só ali. Por quê? Porque eu uso exatamente a memória de procedimento como uma forma. Apesar de a gente isolar as memórias em termos de estudo, né? Então eu quero estudar a memória episódica, eu vou isolar ela. Mas o funcionamento da memória é um sistema integrado, que vai levar em conta várias estratégias para manter aquela informação.